Moraes resiste à ação da AGU na Justiça dos Estados Unidos? Ué, mas aqui, em defesa de Moraes, a AGU disse que tomará medidas para garantir a soberania? Ué, mas o Xandão não quer? Por que que ele não quer que a AGU se envolva nesse caso dele na justiça? Hum? Tem alguma coisa errada aí. E eu vou mostrar pra você o porquê que ele não quer se envolver diretamente, né? Não quer que a AGU se envolva diretamente. Essa e outras notícias eu vou te mostrar agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia pra te manter muito bem informado. Vamos lá pro início dessa história. Olha aqui, ó. Jorge Messias discussou em sessão do Supremo representando o governo Lula, né? Aqui, ó. O advogado-geral da República, Jorge Messias, afirmou nesta sexta que o Supremo vai tomar todas as medidas cabíveis contra as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. O Brasil é um Estado soberano e merece respeito nas suas relações internacionais. Essa premissa é inegociável, diz a AGU, representando o governo do presidente Lula. A Advocacia Geral da União está vigilante e adota todas as providências necessárias para a defesa da soberania nacional. Essa mesma conversa de sempre, né? Mas aí a gente vê isso aqui, ó. Ele está dizendo que ele não vai resistir à ação da AGU na Justiça dos Estados Unidos. Por quê? Né? Tem que ter alguma coisa, né? O ministro Alexandre de Moraes resiste à ação do governo brasileiro contra os Estados Unidos por conta da lei Magnitsky aplicada contra ele. A ala jurídica do Planalto avalia alternativas para questionar as sanções. Tá. Uma das ações seria atuar via Advocacia Geral da União. Moraes, no entanto, pediu que, pelo menos por hora, nenhuma medida formal seja adotada. A gente consegue ver um certo receio do Moraes quando vai ser tratado isso aqui. E por que que existe esse receio? Vamos descobrir? O assunto foi um dos temas do jantar promovido pelo presidente Lula, tudo mais. Além de Moraes, 5 dos ministros destacaram ali a sua presença, né? Desde o anúncio da taxação do Brasil pelo governo americano, os ministros da corte estavam evitando comentar publicamente sobre as acusações por entender que a situação ocorre em um contexto político e por ação do deputado Eduardo Bolsonaro. Por quê? Eles falam essas coisas aqui e já para poder dar uma maquiada na situação toda. Porque até então, o que o Eduardo Bolsonaro fez foi somente mostrar o que estava sendo feito aqui. Porque, na verdade, está tudo sendo feito da mesma forma. O próprio Moraes já falou que, não, a gente vai fazer aqui mesmo, vai fazer desse jeito, e pronto, e acabou, não vou cumprir lei Magnitsky, e não importa. Você está entendendo? Funciona mais ou menos assim. Agora, no contexto aqui desse jantar, que eu já fiz vídeo aqui na outra semana falando sobre isso, eles estão isolando o leproso careca. Estão isolando ele. Não, esse cara aí vai ser queimação pra gente. A gente não pode deixar esse cara por aqui. Aí aqui, vamos entender os motivos por trás desse negócio todo. Moraes não deseja acionar a justiça americana sobre as sanções antes de esgotar a via política. Veja só o que ele tá fazendo aqui. Ó. Neste momento, de acordo com participantes da reunião ouvidos pelo blog, Moraes não deseja ingressar com uma ação individual dos Estados Unidos antes de esgotar essa fase política. Qual é a fase política que ele está falando aqui? Vamos lá. O ministro demonstrou ainda não confiar no modelo americano de relação com outros países. Segundo os relatos, o entendimento é que a justiça daquele país tende a reagir muito à opinião pública. Não, meu amigo, não é a questão da opinião pública. O que acontece é que nos Estados Unidos a política, a justiça, todas são muito institucionais. Não são seletivas, como é o caso aqui do Brasil. A gente consegue ver, por exemplo, que o próprio Trump já foi processado pela justiça dos Estados Unidos, foi julgado pela justiça dos Estados Unidos. Então, existe uma diferença aí na justiça de ambos os países. Então, não, o problema não é esse. O problema é o medo do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Ao mesmo tempo, a percepção coletiva é que os três poderes são responsáveis pela defesa da soberania nacional. Aquela conversa de sempre. Nesse quesito aqui é tudo legal, teórico, mas na hora, por exemplo, de passar coisas como IOF, descarta o que a Câmara decidiu e vamos colocar o que o judiciário quer e passar por cima de sair.
junto com o executivo e o judiciário. Então, que se dane. A gente já viu isso acontecer na América Latina, viu? Lá em 2017, na Venezuela. Entre as reações esperadas, o próprio presidente Lula sinalizou que, além da nota firme que já foi divulgada, deverá fazer um pronunciamento em rede nacional nos próximos dias, defendendo a soberania brasileira e a independência do judiciário. Veja só, olha, vamos botar o leproso careca aí. Veja só, o que está acontecendo? O Xandão sabe que se ele for exposto a qualquer juiz de verdade, juiz sério, dentro da Suprema Corte Americana, ou quem estiver fazendo julgando esse caso dele, principalmente ali com o Martin DeLuca, ali, que é o advogado da Trump Social e do Rumble, que tá batendo de frente aí, tá postando tweet direto. Eu já fiz vídeo hoje falando sobre essas postagens dele, fazendo vídeo direto, falando das manifestações, dando vídeo, postando coisa direta assim contra o Xandão para poder mostrar a cara dele para o mundo. E as manifestações estão aí para poder dizer que os brasileiros não querem o Xandão. As ruas estavam cheias, né? Aí, o que ele teme? Que qualquer juiz sério que vai ver o caso dele vai ver que vamos coletar as provas, natural. Vão ver as provas para poder eu dar um veredito. Vão ver que as provas são todas contrárias a ele. A gente vê esse pessoal, gente que saiu de cadeira de roda, de prisão, né? Gente que está sendo negado fisioterapia, tá? Você sabe, né? Coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. De quem que eu estou falando. Tá bloqueando bens, bloqueando redes sociais, gente que nem tá no inquérito de fake news tá tendo rede social bloqueada, já teve, né, rede social bloqueada, como foi o caso do Nicolas, enfim, um monte de coisa. Então, qual é o receio dele quanto a isso? O receio dele é que se ele for se debruçar dentro das provas, vai ver que tá dando problema para o Xandão. O Xandão, já percebeu que isso aí é bronca das grandes para ele. Por isso, ele está se ausentando desse negócio. Mas, aí aqui, ó, mas por essas argumentações do próprio Moraes, a percepção dentro do governo é que as reações vão precisar de maior clareza. Portanto, a ordem é cautela. Claro, porque se for colocar clareza mesmo nesse negócio, o que vai acontecer? Vai acontecer óbvio, vão achar provas contra ele. Então, ele não está querendo acionar a AGU, justamente porque isso aí só vai adiantar o processo para ele. Então ele, vamos dizer assim, que ele quer algum tempo para poder elaborar alguma coisa. O que é, a gente não sabe, né? Segundo relatos do blog, Moraes estava super tranquilo, sereno e inabalável durante o encontro. Puxação de saco, né? Com certeza, ele não vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que tá aflito, aperreado com essas coisas? É claro que não. Claro que não. Além do anfitrião, Lula e ministro Messias e Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, também estavam no jantar procurador da República. Aí é o que eles vão falar sobre aquele jantar. O fato é, o Xandão está preocupado. Está preocupado com essa situação toda. Por isso que ele não quer acionar a AGU para poder fazer uma defesa mais palpável dele. Porque se fosse o caso, provavelmente ele iria fazer o seguinte, botar a AGU para poder trazer provas lá e com isso solucionar esse BO aí para ele, dizer assim, ó, tá tranquilo, tá vendo? Para poder reforçar justamente. Mas por que ele está dizendo aqui, ó, Moraes não deseja acionar a justiça americana sob sanções de Trump antes de esgotar a via política. Por quê? Por causa que ele quer se fazer aqui ainda no meio político para poder fortalecer a galera política dele. Quem é a galera política dele? A galera de centro-esquerda, né? O Dória, quem mais? Esqueci agora o nome do cara. Enfim, esse pessoal que tá, assim, o Alckmin também, né? Para poder estar fortalecendo esse pessoal aí e ganhar um corpo mais político. Por isso que tem essa questão de esgotar a via política. Então, essa aí é a verdadeira razão pelo qual o Alexandre de Moraes está com todo esse medo, porque ele está com medo de ser pego. Não se esqueça, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, coloque seus comentários aqui embaixo que eu vou responder todos sem sombra de dúvida. Até a próxima.